Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal em que a gente lê e discute, a gente vê filmes e discute, a gente vê peça de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com você. Eu sou a Gimar Morato E eu sou a Bruna Peranovic. e hoje nós vamos falar sobre... Essa vergonha ela vai passar sozinha. Achei que você ia me acompanhar. Queremos agradecer a presença de todos. Estamos felizes por poder contar essa história para vocês. Esperamos que vocês possam sair daqui diferente da forma com que vocês entraram. Gente, o que falar sobre essa peça que mal conheço e considero pacas? Literalmente, né? Mal conhecíamos e considerávamos pacas. Passou 15 segundos de peça, olho pra Bruna, Bruna olha pra mim e tá duas assim. Não dá nem pra dizer que era a primeira cena, era a entrada dos atores. Não Dos era animais. nem a primeira cena. Não era nem a primeira cena. Tinha um elefante passando do nosso lado. Mas ó, O elefante eu perdi tudo, eu vou te cara. falar que eu tive uma nostalgia de ver esse elefante, porque eu lembro que na primeira vez que eu assisti, que esse programa é da primeira vez que eu assisti, que foi lá em 2012, se eu não me engano. Acho que foi por aí, porque eu fiz a audição e ainda tava na faculdade. Eu acho que pelo que o Paulo tinha me falado foi 2012. Eu assisti lá do balcão, lá longe, E o balcão, né, do Teatro Renault é lá longe, é longe mesmo. E eu fiquei muito encantada com esse elefante. Eu guardei a imagem desse elefante muito viva na minha cabeça. E a hora que eu olhei pro meu lado e eu vi esse elefante passando, Não dava, gente. eu Não dava. desmontei. Nossa, e os animais, eles rodando com aquele pássaro. É muito E interessante. falaram, a minha amiga, ela foi assistir, ela assistiu do balcão e ela disse que eles ficam também no lá balcão em cima. também. Da outra vez que eu fui fazendo- tinha. Tudo que era muito interativo tinha lá em cima Pelo também. menos é inclusivo, né, galera? Né, o ingresso é Caro. caro, mas assim... Não é muito acessível. mesmo realmente. do balcão, não é barato, Não é né? barato. Mas pelo menos inclui todo mundo, E né, é uma nessa peça- magia, porque é mágico, É né? mágico. Você tá no meio dos animais, tudo passando. Nossa. E ó, continuando a parte de reclamação, é uma peça que, pelo que estamos sabendo, podemos estar muito enganadas, não tá tendo muitas sessões de ONG, né? Normalmente as peças, principalmente as mais caras, tem muitas sessões de ONG, sessão popular. Preço popular, é. Rei Leão é uma que a gente viu A gente viu, eu vi uma vez. Eu acho Preço que nem popular, sessão popular eu não vi. Eu vi que eles baixaram os preços, porque quando começou, eu falei, não vou ver, porque estava muito caro. Mas, acabamos vendo. Vamos ver. Enfim, acho que Rei Leão dispensa sinopse, dispensa apresentações, porque se você não conhece a história de Rei Pelo Leão... amor de Deus, né? Onde você tava em 95 e novamente agora há pouco Não, tempo. onde você tava em qualquer Onde você época tava? do mundo. Onde Porque você tava? Com certeza não era no Brasil, Porque ou eu acho- qualquer não, país ocidental. Que Brasil, filha. Qualquer lugar, país acho que todo ocidental. mundo conhece Ah. o Rei Leão, porque o Rei Leão, se você não foi criança quando ele saiu, eu acho que é o primeiro filme que os pais apresentam pras crianças. Foi o primeiro né? filme que eu assisti no cinema. Se eu tiver um filho hoje, com certeza, quando ele tiver Eu paciência lembro. de assistir o filme inteiro, nós vamos assistir Rei Leão. Eu lembro, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e depois eu tinha a fitinha verde. Aquela Da fitinha Disney. verde, eu alugava assim, eu lembro dessa fitinha verde. Então, se você conhece um pouco de Rei Leão, a gente não vai falar sobre a sinopse, né? Porque imaginamos que você saiba, então a gente vai falar sobre a peça em si. A montagem, né? A montagem. Olha, Não, gente, desculpa, é caro. eu conheço Mas- gente que assistiu e que nem é tão fã de teatro, tá? Vale Que muito foi, tipo, A pena. nessa peça específica e que me diz que se emocionou muito. Então, assim, é nostálgico, né? Existe a questão da nostalgia, mas existe uma questão de beleza mesmo da peça, que é um negócio. Eles trabalharam essa peça usando 1 milhão de elementos. Então, assim, você quer teatro de boneco? Temos. Você quer teatro de máscara? Temos. Você quer sombras? Nós temos. Você quer coreografia? Nós temos. Você quer, tudo. Até mapping point tinha. O mapping point basicamente é quando você trabalha com as projeções, mas de uma maneira que elas interajam.
entre si. Então tinha várias cenas. Quando eles passam da savana pra floresta, que eles encontram o Timão e Pumba, eles fazem várias projeções, inclusive nessa música do Hakuna Matata. E essas projeções a gente chama de mapping point porque elas são projeções interativas, né? E tem vários momentos na peça que eles usam isso com crescentes. Inclusive teve uma hora que eu não consegui entender, porque foi transformando, né? Eu realmente não consegui entender como eles fizeram, que era uma folhagem e de repente foi diminuindo um círculo, enfim. Bonito pra caramba, um trabalho muito especial de luz, imagem, e junto com os atores também, né? Bom, e aí alguns exemplos, por exemplo, a cena do desfiladeiro, eles, pra dar a Essa sensação... cena do desfiladeiro significa a cena da morte do Mufasa. Tan, 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 da Arapuca, né, que o Simba tá lá esperando, e é uma cena que no filme é uma confusão, né, é um monte de antílope correndo pra todo lado, o Simba pendurado, enfim. Como é que eles fariam pra dar essa sensação de movimento, de volume? Eles usaram um monte de bonecos e vindo na direção e ocupando todo aquele palco. E ficou uma coisa assim, que você realmente percebe a tensão da cena, você percebe como aquilo é perigoso, né? E essa cena são muitos elementos, porque além do teatro de bonecos, né, que a gente vê ali muito claro, tem também um efeito especial, porque o Simba cai naquela coisa de voo, e é muito bonito, é muito forte. Vai, é emocionante. né, aos pouquinhos. O Mufasa, né? O Mufasa, o Simba não, o Mufasa. Simba tá vivão. Simba tá. Errei o nome, galera. TDAH. Aí a questão das sombras, né? Vários momentos eles usam, a peça inteira eles trabalham muito com a questão de luz e sombra, né? E eu fiquei até pensando na simbologia, né? No visual mesmo, porque a questão preto, amarelo, tem uma questão, né, de luz e sombra. Mas, por exemplo, quando tinha os animais no começo, né, na primeira cena que a gente tava debulhando de lágrimas, os animais passando pra reverenciar, eles iam, né, passando pela sombra e você via que era muito legal porque ia aumentando e diminuindo, né, coisa bem que a gente gosta quando é criança, né, de ficar brincando de aproximar e afastar da sombra. Tem até uma cena dessa questão das sombras, né, que é aquela do Timão e Pumba, que eles colocam, parece um tapume, assim, ele é bem com elementos característicos dos elementos africanos que tem na peça. E dá pra ver nitidamente que são bonecos, mas a gente, que é alguém manipulando bonecos, assim, aliás, o Timão e Pumba são bonecos manipulados. São. Mas é diferente porque aparentemente eles são pequenininhos nessa cena, eles parecem que tem essa sensação de distância, sabe? Você vê essa profundidade na projeção e o que a gente vê são as sombras. A gente não vê os bonecos em si, a gente vê as sombras. E falando do Timão e Pumba, que são bonecos, a manipulação de bonecos, incrível, né? Porque eu ficava pensando aqueles pássaros. E também os outros personagens que são as máscaras, que são os leões, as hienas. Gente, eu não sei como eles fizeram aquelas hienas pra elas dançarem e cantarem e atuarem, porque é um trabalho de circo, né? Aquilo porque eles ficam... Eu não sei como é a posição, porque é um negócio tão bem feito que a gente não conseguia... Eu, pelo menos, não sei se você conseguiu, mas eu não conseguia ver direito como é que elas estavam apoiadas. Era uma mão só, com certeza, porque elas estavam manipulando com a outra. E às vezes elas trocavam, né? Aí elas trocavam. Tinha um deles que troca muito porque ele caía muito com as duas pernas abertas. Então ele, do nada, ele tirava a mão que tava no rosto. E assim, eu acho que é imperceptível. Porque eu só percebi porque eu prestei muita atenção nele. A gente tava prestando atenção. Eu comecei a perceber que ele caía com esses braços abertos e pernas, sei lá o quê. E eu fiquei observando muito como ele fazia isso. Falei, cara, como ele faz isso? Porque ele tá com uma mão aqui. E, enfim, o trabalho de corpo desses personagens que usam máscaras parece realmente trabalho de circo, porque ele vai muito além do trabalho de ator, porque principalmente as hienas, elas exploram todos os planos. Elas caem, elas vão pro chão, elas estão com aquela posição né, de 4 apoios e com uma coluna que... Cara, envergadora, só de olhar. Você fala, bicho, Envergada. o que é isso? Eles têm essa agilidade de movimento, de dança, de coreografia. O Scar é muito legal, porque o Scar, os leões ficam com a máscara meio que acima da cabeça, né?
E o Scar tem alguma coisa que conforme ele se movimenta, dependendo de que ele faz com o corpo, assim, quando ele se enverga tipo um leão, a máscara dele vem aqui, assim, encara o Mufasa, encara o personagem com quem ele tá conversando. E aí ele volta, a cabeça volta aqui. E é um trabalho conjunto, assim, do corpo e da máscara. É um corpo, assim, que você vê que deve ser muito cansativo de fazer. Até é uma maratona mesmo. Igual a gente falou do Beetlejuice aqui, que é uma maratona. Eu acho que esse é uma maratona também e deve ter muitos elementos de preparação de circo na preparação desse espetáculo. Imagino que sim. E é legal isso que você falou do Scar, dele abaixar, assim, porque é bem o bote, né, dos felinos. Ele vem por aqui, né? Essa e o questão. Scar tem muito essa coisa de de dar o bote, né? Ele tá querendo dar o bote no irmão. E aí, quando ele tá falando como faz e ele faz assim, você vê que tem uma simbologia da maldade, né? Do que ele tá fazendo. E aí, simbologia é uma coisa que eles usaram o tempo inteiro, né, amiga? É assim, você vê que eles estudaram. Primeira coisa, isso eu fui pesquisar, eu não sabia. As lutas de espada, elas foram criadas no continente africano, né? A gente sempre, eu pelo menos, né? Não sei sempre, mas espadachim e tal, essas coisas eu pensava que era uma coisa mais europeia. Não sei o que você pensava. Mas eu sei que as lutas de espada... Eu não pensava... Acho que eu não pensei. Você não refletiu sobre as lutas de... De onde vem lutas de espada? Não. Tá. Mas as lutas de espadas foram criadas no continente africano. E a cena que o Mufasa vai salvar o Simba a primeira vez, e ele luta, né, com as hienas e tudo, ele tá com essas duas espadas. Que são adagas. Que são adagas, isso. Aí logo em seguida, quando ele vai dar um esporro no filho, né, de tipo, pô, você se colocou em perigo à toa, né, ele vai conversar bem de igual para igual, né. E aí, essa conversa de igual para igual, como é que ele faz? Ele tira a máscara, bota de lado, como se fosse a coroa dele, né? Então ele tava tirando, tava se despindo da roupa de rei e tava sendo pai agora. Essa cena é muito tão bonito de ver como eles pensaram nisso, porque você fala, cara, é isso, né? Ele não precisa da imponência para conversar com o filho dele. E aí aquela cena toda emblemática. Eu acho que nessa cena transparece muito o amor, né? Essa cena eu acho que é uma cena muito amorosa. Ela é uma cena muito amorosa porque você vê uma educação, que é a educação que eu acredito, né? Uma educação de cuidado, de explicação, de você tratar como um ser humano mesmo, né? E ele dá essa bronca, mas de uma maneira muito, né, amorosa mesmo, né? Amorosa. Outro momento que tem uma simbologia que eu achei fantástica, quando o Simba volta pra retomar o reino, a pedra do reino, né? Depois que ele encontra com a Nala e tudo, ele tá usando as mesmas adagas que o pai usava, que até então ele não tinha usado. Então, assim, quando ele vai tomar o seu lugar de rei, ele usa o acessório, a arma do rei, que era do pai. Enfim, ele tava tomando o lugar dele, que nem o Rafiki tinha falado pra ele. E falando de simbologia, vale lembrar que eu preciso fazer uma observação, que esse balde, ele é muito desproporcional. Por quê? Porque, tipo assim, o Rei Leão... Não, eu tava contando que ia estar na outra metade também. E aí eu coloquei bem certinho, ele fica completamente torto. Ele é torto. Deixa eu mostrar pra vocês. Pro meu leão tá aqui assim, o rei ele tá na lateral aqui, ó. Ele tem tá aqui, 4 dedos aqui e tem um palmo aqui. Enfim, isso tá me incomodando um pouco, tá me gerando um pouco de toque. Mas enfim. Então. E falando em simbologia, vale lembrar que pra quem não sabe, pra quem não entende muito de Shakespeare, o Rei Leão é uma referência, assim, bem clara de Hamlet, né? Tem uma referência em Hamlet, porque a história é todinha, eles na verdade trouxeram Hamlet para uma linguagem infantil, né? E uma linguagem sem pessoas, né? Uma linguagem que crianças entenderiam. Porque o Hamlet é exatamente essa sequência, né? É o irmão que mata o rei e toma o lugar e toma a esposa do rei. E aí o rei que morreu aparece pro filho. E aí o filho que tinha desistido de tudo volta para tentar retomar e para tentar
Enfim, é Shakespeare, né? Então vira uma grande tragédia. Catástrofe. No Rei Leão, Mas a Nala não morre. Aí eles dão aquela alterada no final, porque afinal é uma história para crianças. E onde a gente vê muito isso, essa referência muito clara, é na famosa cena do Hamlet, ser ou não ser, que ele tem um crânio na mão. Pra quem não conhece Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, é uma cena de Hamlet, Shakespeare, e tem um crânio na mão. Eis que depois que Mufasa morre, tem a cena fatídica do Scar em cima da pedra, com o Zazu preso na gaiola, com o crânio na mão, e que já vi várias coisinhas falando, essas coisinhas das outras redes sociais, falando que realmente aquele osso que aparece é um crânio de leão, então deixando bem claro que foi ele que matou o Mufasa, e fazendo muito essa referência ao Hamlet, e ele tá ali conversando com o crânio, e eu acho isso, assim, muito pesado. Eu gosto. E falando do Zazu que tá nessa cena com o Scar, né, que a gente sabe, ele tá preso, enfim, a gente vai esperando o alívio cômico dessa história profundamente macabra, principalmente por ser infantil, que história tensa, no Timão e Pumba, né, que eles são incríveis, maravilhosos, super engraçados. Agora, eu não estava contando que eu ia gargalhar com o Zazu, porque assim, a gente riu muito com aquele Zazu, gente. Muito, muito bom. Umas sacadas muito boas, um tempo cômico incrível, sério, ó. Parabéns. E tem até uma cena que eles deixam os azuis sem os azul, né? Eles deixam meio que o ator brilhar, embora o ator esteja todo azul. Eles dão um espacinho pro ator brilhar sem os azul. Quando as crianças estão lá engambelando os azul perde os azul. Quando ele se perde das crianças, eles representam isso com ele se perdendo dele, o pássaro se perdendo do ator que tá manipulando ele. E aí o ator tem um espaço ali pra brilhar, né? Pra ser só ator. Inclusive essa cena é muito legal, porque tem um certo momento ali das crianças enrolando os azul que vem muitos elementos africanos pro palco. São elementos que eu não sei nem exemplificar pra vocês o que são, porque eu não conheço. Mas você vê que são elementos muito característicos da cultura mesmo africana e são elementos muito coloridos. São muito coloridos e nesse tempo eles colocam uma música ali bem característica. Entram os atores pelo meio da plateia com roupas bem características, que eles já não estão mais como animais, eles estão como roupas, assim, vestimentas das cantigas africanas mesmo. E eles param assim nos corredores, eles param assim nos corredores e eles estão cantando assim as coisas bem do dialeto deles. E no palco acontecendo aquelas coisas, e aí eles sobem e fica um coro lindíssimo no palco. E um outro momento também que tem uma certa sonoridade, quer dizer, a peça inteira tem uma sonoridade africana, né? Mas que aliás, isso é realmente uma coisa muito legal da montagem do Rei Leão, né? O quanto eles trazem a cultura africana pro palco, pros figurinos. Deu pra ver que eles pesquisaram, né? Eles botaram carranca, eles botaram um monte de coisa contra Malagor, os dialetos que a Bru falou. Eles fizeram uma pesquisa, dá pra você ver. É que a gente não sabe dizer, porque, né, com certeza tem um monte de elemento que a gente não conhece, não saberia nem como pesquisar. Mas a gente percebe que eles trouxeram até a percussão, cultura, né? Porque nesse caso, sim, a percussão não é lá dentro, no fosso onde fica a orquestra. A percussão é fora, ela é externa, ela fica nas laterais dos alto, nas laterais do palco, mas eles têm ali um momento de iluminação e tal que eles aparecem. Muito bonito, muito bonito. E muito característico, né? E aí uma cena que tem também um pouco dessa musicalidade, alguns elementos que a gente não sabe nem dizer exatamente o que é a cena que o Mufasa aparece pro Simba. E essa eu acho que é a minha cena preferida, porque ela é tão bonita, e você vê que tem um balé, tem como se fosse uma sobreposição assim de tecido, e um jogo de luz. E você vê que tem um negócio que são umas árvores bem iluminadas, essas luzinhas vão formando um negócio, e tem um balé que você não identifica, tudo muito escuro e com umas luzinhas, umas nuances. E quando você vê com alguns elementos, eu não sei se aquilo são madeiras, o que são, não sei. mas são elementos bem característicos africanos, eles montam a cara do Mufasa com
ela tem uma cara mesmo, assim, de coisa africana, assim, é uma carona linda, assim. E aí é a cena que o Mufasa conversa com o Simba. Que cena linda, né? Ela é forte, é uma cena que... ai. Não, o musical é assim, visualmente ele é impecável, impecável. E aí, falando da minha cena preferida, pra mim foi muito difícil escolher, mas a cena que o Mufasa vai conversar com o Simba, que fica aquele céu enorme, estrelado, e isso da simbologia, quando eu entendi também, eu achei de uma delicadeza, sabe? Uma... sei lá, Ai, sabe uma coisa que eu acho muito legal, que a gente não falou? A mudança de iluminação de cores do céu. Porque como Meu Deus, sim! Como eles estão Sim, o a gente tem tempo que falar todo na floresta, o fundo, sutilmente, ele ganha cores. E ele vai mudando. E daqui a Não, e pouco quando tem pôr do sol... Não, e tá entardecendo, e tá amanhecendo, e tá escurecendo, e aquele clarão de quando tá de dia. É um negócio tão sutil, mas ele te coloca... faz toda a diferença, não, né? Ele te coloca muito dentro da cena, né? Ele faz ser muito imersiva a experiência de você assistir. Você sente o escuro quando as crianças estão naquele cemitério dos elefantes que é escuro. Parece que é frio até, né? É sinestésico o negócio. Você sente quando tá amanhecendo, você sente quando tá escurecendo. É muito sutil e é muito bonito. A peça inteira é completamente imersiva. Começa pelo fato de que a gente já chega com vontade de cantar, né? E os animais entrarem, né? E essa questão também, a iluminação toda que abrange, você consegue ver que ela tá pegando o teatro todo. Eles fizeram de uma maneira que a gente fica dentro da savana mesmo, né? Olha, eu acho o seguinte, vale muito a pena assistir, principalmente se em algum momento da sua infância o Rei Leão esteve presente. Ah, gente, vai ser sim. nostálgico, vai ser especial, parece que é uma peça que você fala, eu já conheço a história e eu gosto de outra, eu vou assistir outras coisas que talvez eu não Eu tava pensando isso. Então assim, cara, vale muito a pena. Vale Isso vai muito. mexer com camadas do seu coraçãozinho. Você assim, vai sabe? sair, ó, feliz, aquecido e pronto pra enfrentar uma semana tensa de trabalho. A sua criança interior agradece essa experiência. É real, vocês É uma vão sair, ó, experiência. Eu diria que confortados. assistir Rei Leão é uma experiência. E é isso. Curte, comenta, compartilha. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. E a gente tem vários outros vídeos pra vocês assistirem também. Bora! Beijos! Até a próxima!